Logo no início, a gente ficou assim, de como o Leonilson guardava tudo. Então, quando a gente foi buscar as obras que estavam no ateliê e passou para o espaço do projeto, né, eram 1000 e poucos desenhos. E a gente ficava, nossa, como é que ele conseguiu fazer isso? E se você olha a qualidade dos desenhos, sabe? Esses desenhos têm o quê? São de 74, 75 e permaneceram novos, né? Então isso eu acho que era uma coisa legal, né? Da gente descobrir, porque como ele era meio avoado, aquelas coisas de artista, todo mundo meio doido, não sei o quê, de repente a gente via, nossa, como é que ele deixa isso, né? Quando a gente começou a ver a parte das agendas dele, também assim, são coisas assim super interessantes. Tem lá, lavanderia tanto, supermercado tanto. E a gente fala, nossa, ele fazia conta, que eram coisas que a gente não imaginava que ele fizesse, né? Então isso sempre foi uma coisa muito legal. A outra coisa das agendas era assim, a quantidade de amigos que o Leonilson tinha, né? Gente, era um negócio impressionante. Ele tomava café com um, almoçava com outro, jantava com outro, ia no cinema com outro, né? Então, às vezes eu digo assim, sabe, ele era um cara introspectivo. Eu digo, todos nós temos nossos momentos de introspecção, todos nós temos esses momentos de uma depressão, de uma tristeza, né? Mas, ao mesmo tempo, ele era um cara super comunicativo, muito, né? Eu acho que daqui desses trabalhos que ele está apresentando, uma grande quantidade eram trabalhos que ele dava para os amigos, porque era uma coisa, ele era super generoso. Então, assim, se você chegava e falava qualquer coisa, nossa, que trabalho lindo, quando você via, lá vinha ele com o trabalho embrulhado debaixo do braço para te dar, né? Então, eu acho que essas coisas todas foram descobertas para mim. Eu acho que o Leonilson, em todos os trabalhos, ele se coloca muito, não é? E eu acho que bem em função mesmo de experiências, porque, por exemplo, essas mãozinhas, não é? Alguma coisa ele estava pensando em fazer e ele se colocou ali, não é? Essa mulher, alguma situação que ele viveu, então, tudo isso é do Leonilson, e em cada obra a gente consegue ver um pouquinho dele, né? Então, eu até brinco com o Ricardo, você fez uma inversão assim, mas eu acho que o Leonilson permite quaisquer inversões, né? Você pode entrar e vir direto para a Sala das Montanhas, você pode entrar e vir direto para cá, ou dar essa volta, né? Eu acho que tem um pensamento do curador, né? E o que eu acho legal é que o curador permite esse pensamento do Leonilson, sabe? Dele entrar em qualquer caminho, dele fazer qualquer caminho. A inauguração desse espaço, eu acho que ela é representativa porque ela mostra a importância, a valorização que a Fundação Edson Queiroz faz, na verdade que a Universidade de Fortaleza faz com o patrocínio da Fundação Edson Queiroz, em acreditar em arte, acreditar na valorização da arte, principalmente dos artistas aqui locais, que como o Leonilson é um artista cearense, mas que ganhou o mundo afora, né? É um artista que, inclusive, ele está presente em várias coleções importantes do mundo, em vários museus importantes, como o Museu Reina Sofia, em Madrid, como o Georges Pompidou, em Paris, entre outros. Então, é um artista reconhecido internacionalmente e que as pessoas pouco conhecem aqui, né? Nós, cearenses, pouco conhecemos aqui o Leonilson. Então, é uma maneira de estar acreditando na arte, investindo na arte e, portanto, a criação desse espaço reafirma esse propósito da universidade, tá? Ele está sendo inaugurado, portanto, com essa exposição e foi projetado desde todas as condições de museologia para receber grandes exposições, né? Como controle de umidade, temperatura, altura, enfim, tudo para que possa propiciar uma grande exposição. Eu acho que essa é uma grande oportunidade que nós vamos ter aqui de apreciar essas obras. Nem mesmo a família, como você falou, a Nicinha, que é a presidente da fundação, do Instituto Leonilson,
tem obras aqui que ela não conhecia, porque pertencia a pessoas privadas, né, colecionadores privados, ou a instituições que ela não conhecia. Então, nós conseguimos juntar aqui 127 obras do Leonilson, inclusive uma obra que vai ser efêmera, que é um vulcão que vai estar sendo instalado no jardim, e que, então, portanto, é uma maneira de se conhecer melhor o Leonilson. E, paralelo a isso, como em cada exposição aqui no Espaço Cultural, nós fazemos a arte-educação, o processo de arte-educação. Então, especificamente para essa exposição, foi projetado um local onde as crianças e o público em geral, visitante, possa fazer interações com as obras do Leonilson, portanto, possa bordar numa tela que foi, no espaço que foi definido. Então, a criança vem e faz o seu bordado e faz a sua marca, como o Leonilson fazia. A obra do Leonilson, ela me causou o primeiro impacto, foi em 1993, logo após a morte dele. 2 meses depois, eu trabalhava no MAC USP, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, como montador de exposições. Essa era a minha função à época, produtor e montador de exposições do MAC USP. E ali tinha um projeto de exposições que chamava Encontros e Tendências, com a curadoria do Aguinaldo Farias, que era o curador do museu a essa época. E aí o Aguinaldo, obviamente, escolheu o Leonilson com uma outra artista. E eu fui buscar na casa da uma das irmãs do Leonilson, da Ana Celina, as obras que participariam, os trabalhos que participariam dessa exposição. Então eu cheguei lá 1 mês, 2 meses depois da morte do artista e encontrei um fardo, um rolo de pinturas no chão me esperando. Então aquilo ali foi um impacto muito grande para mim, desenrolar aquilo, né, e selecionar os trabalhos que iam para a exposição. Então esse foi o meu primeiro contato com o Leonilson. Essa exposição era resultado do catálogo Raisonné, né, que é essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo né, da obra e catalogando a obra, né, ao longo desses 24 anos de existência do projeto, né. A gente tem uma documentação hoje da totalidade da obra, praticamente, né, assim, são cerca de 3.800 trabalhos ou registros, né, que a gente tem no projeto do Leonilson, né. E isso, obviamente, que trouxe muito trabalho que a gente não conhecia, né? Assim, nós mesmos do projeto do Leonilson, né, a família não conhecia e também o público, obviamente, né? Os colecionadores, né, esses trabalhos ficavam na casa dos colecionadores, na casa de amigos, né, ou até mesmo instituições que não mostravam o trabalho dele. Então, o catálogo tem esse papel de trazer à luz toda uma novidade de uma produção, né? E aí a gente pensou para essa exposição trabalhos pouco vistos ou até inéditos, né? Então ela tem essa característica de trazer trabalhos novos que eram desconhecidos do público, não só aqui de Fortaleza, mas também do Brasil. E se a gente observa a obra dele, ele está sempre presente, desde o começo, assim, no final dos anos 70 ali, né, os desenhos que ele vai realizar, já vai aparecer o texto, né? A palavra, né? Então assim, é uma recorrência, né, o tempo todo na obra dele, né? O Leonilson escrevia bastante, né? Ele tinha cadernos de anotações, diários, né? Onde ele anotava reflexões sobre arte, reflexões sobre a vida, sobre ele mesmo, ou relatos de viagem, né, que ele fazia, ou até mesmo histórias inventadas, né? Então você vai observar isso nas cadernetas e na obra também. De alguma maneira ele vai levar esse texto para a obra, né? Com o tempo, né, a palavra vai ganhando mais sentido também, como a matéria, como o tecido, por exemplo, né, como a lona na parede, né, solta, né, eles vão adquirindo também mais importância, vão se tornando mais representativos, né, mais significativos, né. Então a palavra começa a ter também ou ela começa a dar forma à imagem, né. Ou a palavra passa a ser uma construtora de imagem, né? Desde os primeiros desenhos ali que ele realizava aqui em Fortaleza, por exemplo, né? Ele tinha... Bom, o Leonilson é de Fortaleza, nasceu aqui, foi pequeno para São Paulo, né? Mas assim, ele cultivou amizades aqui, então ele vinha com muita frequência para a casa dos familiares dele e para os amigos que ele formou aqui. Então, assim, no finalzinho dos anos 70, ele começa a retratar também essa ambiência nesse lugar, né? E era um lugar, assim, ensolarado, né? Um lugar de amizade, de alegria. Então, é isso que a gente percebe, né? Então, a gente percebe uma espiritualidade ali mais festiva, né? Um Leonilson mais alegre, né? Assim, né? Acho que está, né, de alguma maneira, representando, né, esse momento feliz, esse momento de luz que a cidade proporciona.